Boa noite, mais um encontro, e é com muita alegria que nós vamos pedir a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele esteja conosco, nos inspirando, nos abençoando e nos orientando nas reflexões de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a tolerância. O título da historinha chama-se Mesmo Ferido, de Hilário Silva. Então, conta-se que o rapaz fora rudemente esbofeteado num baile e, em sã consciência, não sentia culpa alguma. Nada fizera que pudesse ofender. Por mera desconfiança, o agressor esmurrara-lhe o rosto. Covarde, haviam dito os circunstantes. Ele, porém, limpando a face sanguinolenta, compreendeu que, desarmado, não seria prudente medir forças. Jurara, porém, vingar-se. E agora, munido de um revólver, guardava a ocasião. Um amigo, no entanto, percebendo-lhe a alma sombria, instou muito e conduziu-o a uma reunião da doutrina espírita. Desinteressado, ouviu preces e pregações, comentários e apontamentos edificantes. Ao término da sessão, porém, um amigo espiritual, pela mão de um dos médios presentes, escreveu bela paisagem sobre o perdão, na qual surgiam afirmações como estas: a justiça real vem de Deus. Ninguém precisa vingar-se. Mesmo ferido, serve e perdoa. A corrigenda do ofensor pode ser amanhã. O jovem ouviu atentamente e saiu pensando. Na manhã seguinte, topou face a face o desafeto, mas recordou a lição e conteve-se. Por uma semana se repetiu o reencontro e por 7 vezes freou-se prudentemente. Dias depois, retornando ao trabalho, encontra o enterro e descobre-se que o grande esmurrador, aquele que o ferira, morrera na véspera, picado por escorpião. Muito bem. De Hilário Silva. Uma frase aqui de André Luiz: não estrague o seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Então vejamos aqui, né, para a gente fazer uma reflexão antes de ir para o Evangelho. Já imaginou se ele, né, não tivesse ouvido as reflexões do Evangelho lá no centro espírita, fosse lá desaforado, pegasse uma arma, fosse lá e revidasse tudo o que tinha recebido? O que teria acontecido? Teria passado um para o outro lado com muita raiva, com muito ódio, e ele próprio estaria complicando a vida dele, às vezes por muitos séculos. Né? Então a questão aqui, o tema que vai ser trabalhado é sobre a tolerância. Para a gente ter tolerância. E o que é ter tolerância? Ser tolerante. É aceitar as adversidades que a gente tem, as várias opiniões, as várias maneiras de ser de cada um. Né? Então, nós temos aqui no Evangelho, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, que diz assim: se alguém vos bater na face direita, apresenta-lhe também a outra. Então diz assim: aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistai ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater à face direita, lhe apresentais também a outra. E que se alguém quiser pleitear com vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar por emprestado. De Mateus. Aqui Jesus nitidamente nos convida ao quê? A prática do amor, né? Para vencer o ódio. Quando ele disse aqui, olho por olho, dente por dente, né? E eu, porém, vos digo que não resistai ao mal que vos queiram fazer.
A gente lembra que a lei mosaica, ele está fazendo uma referência aqui à lei mosaica, né? Olho por olho, dente por dente, a lei talião, que é uma lei, a lei da reciprocidade. Naquela época, era uma forma, né, de se conter a vingança, porque senão todo mundo se sentia no direito de estar praticando a justiça, né, com as próprias mãos, né? Então vocês imaginem, né, se não tivesse uma lei que freasse esse ímpeto das pessoas de estarem se vingando uns dos outros, né, cobrando as suas honras, né? Aquilo que eles consideravam que estavam sendo infringindo nas suas honras, né? Então eles se sentiam no direito de estarem matando um ao outro, de estarem ferindo um ao outro. Então a lei era essa: olho por olho, dente por dente. Da mesma forma que um feria, ele seria ferido daquela mesma forma que ele feriu, né? A gente sabe, por exemplo, quem roubava tinha as mãos arrancadas e assim por diante, né? Então Jesus vem e diz: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém bater a face direita, dá-lhe também a outra. Alguém poderia até dizer que seria uma forma de se acovardar, de se tornar-se pequeno diante do outro, né? Mas não. Jesus, se a gente for analisar, Jesus nos convida, é uma forma de também estar colocando o outro para pensar. Ele bateu na direita. Se você oferecer à esquerda, de uma forma que você me bateu na direita, aí eu estou oferecendo aqui a outra, mas por quê que você vai me bater de novo, né? Pensa no que você está fazendo. E também que era uma forma de... Ninguém esperava uma atitude dessa grandeza de uma pessoa. Qual que era o ímpeto de todos? E até hoje ainda é assim. É a gente revidar. Então, na medida do possível que a gente pode, se a gente para, analisa, reflete e mostra ao outro que ele está fazendo a coisa errada, mostrando com seu exemplo que ele pode pensar e repensar aquela atitude e tomar uma outra, as coisas podem ser diferentes. Então, era isso que Jesus queria falar, né? Então, mostrando que cada um pode fazer diferente. Cada um pode controlar a si mesmo, controlar os seus instintos, né? E através da razão, do pensamento, da análise, a gente pode tomar caminhos diferentes e as coisas podem ser diferentes, né? Então, seguindo aqui, no 8, né? Nesse versículo, estamos diante da lei de talião. Uma pessoa que feriu outra pessoa, ela deve ser penalizada no mesmo grau, né? No grau semelhante. E a pessoa que infligir tal punição deve ser a parte lesada. Ouvisto o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Lei esta, muito aplicada no tempo de Moisés, embora parecesse alimentar sentimentos de vingança, era uma forma de frear a sociedade, né? Então, frear o ímpeto de vingança individual. Aquilo que o homem hoje chama ponto de honra, acabam produzindo pensamentos sombrios, que são nascidos do orgulho ferido, que acabam levando o homem a retribuir aquilo que ele considera uma injúria, com outra injúria, né? Querendo fazer justiça com as próprias mãos. Uma ofensa com a outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Então, o ponto de honra, quando ele se sente ferido, né, ele fica com aqueles pensamentos sombrios. E os pensamentos, a gente tem que ter muito cuidado, porque os pensamentos tomam forma. O pensamento é meio caminho andado para nós realizarmos uma coisa. E sem contar que aqueles pensamentos que ficam remoendo na nossa mente, no nosso coração, nós vamos nos acercar, se são pensamentos bons, de coisas boas que nós vamos atrair, bons espíritos, o nosso anjo de guarda, aqueles que zelam por nós para nos orientar para o caminho do bem. Mas se são pensamentos negativos, também vão nos se acercar de nós também aqueles que desejam a vingança, aqueles que desejam o mal, nos induzindo a praticar o mal. Então, que tomemos cuidado
com os tipos de pensamentos que temos, né? Cada homem, quando se sente injuriado, acha-se no direito de ir atrás dos seus direitos, e naquela época, ir atrás dos seus direitos era fazer sofrer o outro, né? O agressor na mesma medida que o ofendido, né? Quando ele ia atrás, era para se vingar, ele iria para quê? Para fazer que o outro sofresse na mesma moeda daquilo que ele praticou. Por isso, a lei mosaica dizia olho por olho, dente por dente. Nessa época, as pessoas achavam que a vingança era uma ação que era aceita por Deus. Certo? Então, Jesus chega com uma proposta completamente diferente, que era, né, a de combater os sentimentos de vingança. Olha, bateu na sua direita, mostre para ele a esquerda. Então, quando mostra a esquerda, o outro vai tomar aquele susto. Ué, por quê? Então, era uma forma de colocar o outro contra a parede também, né? Por que está me batendo? Tem que se explicar. Por que agir dessa forma? Quando Jesus estava sendo procurado pelo soldado, né, na hora que Jesus foi preso, que Pedro, com raiva, pega a bainha para ferir o soldado, né, que chega a ferir na orelha, que Jesus diz para ele: Pedro, embainha a tua espada na bainha, porque quem fere pela espada será ferido. Uma referência à lei de causa e efeito. Então, quando ele diz que é para a gente dar a face direita, né, à esquerda, já que alguém bateu na direita, ele sabe. A gente não precisa se vingar, porque a justiça não somos nós que precisamos fazer. Existe uma lei de causa e efeito, existe a lei do colher aquilo que planta, e todos nós teremos que prestar conta dos nossos atos. Então, que nós guardemos nossa espada para não ferir ninguém, porque a justiça divina, né, e o amadurecimento de cada um de nós, no dia dos nossos reajustes, no dia de prestação de conta, teremos que prestar as contas e teremos que pagar. Então, que não façamos justiça com as nossas próprias mãos. Mas, no entanto, oremos pelos nossos inimigos. Oremos por aqueles que nos querem fazer mal. Este é o caminho, é isso que Jesus queria. De uma forma que a gente aprendesse a dominar a nós mesmos, a dominar os nossos instintos. Para quê? Para que o amor florescesse em cada um de nós. Essa era a proposta de Jesus, né? Até hoje. Então, embainha a tua espada, pois os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. A lei de causa e efeito, né? Claramente traz esse ensinamento para os seus seguidores, que fossem capazes de controlar os seus sentimentos quando fossem insultados e agredidos. Dar a outra face é não se entregar aos sentimentos inferiores, que nos leva às injustiças, à violência, à agressividade. Sentimentos impróprios para aqueles que se dizem seguidores de Cristo, né? Seus fiéis seguidores devem ser reconhecidos pelo exemplo de suas ações e reações. Se nós dissemos que somos cristãos, é lógico que todos nós temos milhares de defeitos, mas 2000 anos já se passaram, é hora do nosso esforço, é hora de nós combatermos em nós tanta coisa ruim, tanta coisa feia que ainda existe dentro de nós, e tudo por causa do orgulho e do egoísmo, que ainda são os maiores agravantes que nós temos. Pagando o mal com o bem, nós vamos dar testemunho da presença de Deus e de Jesus em nossas vidas. Se nós pagarmos o mal como o mal, estamos demonstrando que em toda a nossa vida nós ainda não entendemos a mensagem de Jesus. Né? Que cada um de nós faz parte de uma religião, aprendeu que os caminhos de Jesus são sempre os caminhos do amor. Isso quer dizer que quando nós queremos, desejamos o mal, que nós imprimimos ações para realizar alguma vingança, algum mal para o outro, ainda Jesus não está dentro de nós. Então é preciso força, fé, coragem para que a gente combata esses instintos, né? Para que nos espiritualizemos.
Pagando o mal com mal, demonstramos que ainda não entendemos os ensinos de Jesus e que não passamos de mais um na multidão, né, sem fazer diferença nenhuma. É isso que Jesus quer dizer para cada um de nós. Façam a diferença, transformem-se, melhorem-se. A encarnação é para isso, é para que a gente seja algo melhor nesse mundo, né? Jesus ainda disse: retribui o mal com bem, e ainda acrescenta: não resistais ao mal que vos queira fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Para quem é muito orgulhoso, isso seria o fim da picada, né? Apresentar a outra face seria um ato de covardia, porque o orgulhoso, ele não enxerga esse tipo de coisa, não cabe nele, né, os caminhos da humildade. E ele não compreende que grande e corajoso é aquele que consegue suportar os insultos, né, em vez de dar vazão à vingança. Todo tipo de agressão ele é condenado por Jesus, mas ele não podia deixar o campo livre para os maus maltratarem os bons da época, né? Para que eles não fossem vítimas em suas mãos. Então, por isso, um freio deveria existir para os agressores, que a gente sabe que naquela época existia muita agressividade, né? O homem ainda era muito animalizado, ainda era muito instinto que ainda existia neles, né? Então, as palavras de Jesus eram para combater a violência, o instinto agressivo do homem da época, ensinando que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa, diz sob outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja de modo a lhe abater o orgulho, que maior glória advém de ser ofendido do que ofender, de suportar pacientemente uma injustiça, do que a prática de alguma injustiça, né? Que mais vale ser enganado do que enganador, ou arruinar do que arruinar os outros. Mais uma vez aqui, ele nos ensinando que todo o mal que nós cometermos, nós vamos arcar com essas consequências. Vez por outra, em todos os ensinamentos da obra de Jesus, tudo direciona sempre para a lei de causa e efeito. Deseja ao outro, faça ao outro o que você quer receber, porque tudo aquilo que eu fizer, de bom ou de ruim, é o que eu vou receber. Então, quando eu pago o mal com o bem, eu vou receber o bem, provavelmente, né? Mas se eu pago o mal com o mal, provavelmente eu terei consequências desses atos, né? E esses atos requerem o quê? Muito sofrimento, muita dor, até se aprender aquilo que se deseja ser ensinado. Quem matou pela espada perecerá. A justiça divina cobrará não no sentido de punição, mas o cumprimento da lei de causa e efeito, porque é uma lei. Se nós fazemos o mal, nós viemos aqui para aprender a fazer o bem, para aprender a amar, para aprender a nos moldarmos. Jesus está nos lapidando, somos vasos na mão do Senhor, somos joias raras. Então, para que haja essa lapidação, nós precisamos querer, ter vontade de nos melhorarmos. Então, tudo aquilo que nós fizermos, receberemos de volta. Lançai, não, só mais uma coisa aqui, somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem o repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Então, aqui falando da vida futura.
Nós espíritas cremos na vida futura. A gente sabe o que nos aguarda do outro lado. E nós vamos ter esse merecimento do outro lado de acordo com as ações que nós estamos realizando aqui. E é somente essa crença na vida futura, que a gente sabe o que nos espera do outro lado, né? Que mediante as nossas ações teremos dias melhores ou dias piores, que nós temos a fé, que nós temos a força, que nós temos a crença de que nós podemos transformar nossas vidas para essa vida futura no reino de Deus, uma vida ditosa com paz, com alegria, com harmonia, com felicidade. Quanto mais nós nos elevamos, as coisas da terra, né, as coisas pequenas, coisas materiais, elas deixam de nos incomodar. Então, o nosso orgulho será menos ferido, porque a gente vai deixar de ser tão orgulhoso, tão melindroso, né? Então, as coisas pequenas vão deixar de estar nos incomodando. Por quê? Porque nosso pensamento está elevado, está voltado para as coisas que tragam benefício, que tragam grandeza, que tragam melhoria para mim, para nós, né? Individualmente e para os que estão à nossa volta. Quanto mais nos elevamos, nos desprendemos de coisas pequenas que não devem mais nos importunar. Nossa importância passa a ser as coisas que merecem elevação, sentimentos voltados para o alto. Daí, não nos incomodamos tanto com o que não faz bem ao nosso espírito. Então, aprender a tolerância, a ser a tolerância, aceitar as coisas que estão à nossa volta, as diferenças das pessoas, os pensamentos diferentes dos nossos. Então, não é porque as outras pessoas não são espíritas, não pensam igual eu, que eu vou odiá-las. De forma nenhuma. Deus, na sua grandeza, nos dá essa oportunidade de cada um de nós escolhermos a religião que a gente quer professar. E cada um vai se encaixar direitinho em uma. Eu no espiritismo, o outro no evangélico, o outro é budista, o outro... As mais variadas formas da gente chegar até Deus. Então, a tolerância é aceitar o pensamento do outro, que é diferente do meu. Né? Então, o diálogo, o entendimento é que vai fazer a diferença na transformação da sociedade. E é isso que a gente precisa, através do diálogo, com muito amor, com muita compaixão, né? Achar a melhor alternativa que a gente possa transformar a nossa casa, a nossa sociedade, o nosso trabalho, a vida diária. Com tolerância e com amor, aceitando como cada um é, as diferenças. Partindo aqui para o finalzinho, tem uma lição aqui do Emmanuel, do livro Plantão de Paz, que chama Tolerância. Eu peguei alguns trechinhos que ele diz assim: tolerância é caminho da paz. Diante de criaturas que te endereçam qualquer agressão, conversa com naturalidade, sem palavras de revide que possam desapontar o interlocutor. Perante qualquer ofensa, não percas o sorriso fraternal e articula alguma frase capaz de devolver o ofensor à tranquilidade. Porque nós vamos nos deparar com muitas pessoas difíceis na nossa vida. Pessoas que são acostumadas a ser negativas, pessoas que não são tolerantes. E é com elas que nós vamos aprender. Vamos endereçar a elas o olhar de amor, de paz, de tranquilidade. Que o que vier de negativo é igual aquilo, entra no ouvido e sai no outro. Não deixa internalizar para não machucar aqui dentro. E é assim que a gente vai aprendendo. As pessoas que são cheias de amarguras, né, elas tendem a querer agredir sempre o outro. Então, enderecemos a elas, né, um ar de tranquilidade, de amor, de paz e serenidade. No serviço profissional, suporta com paciência o colega difícil e, aos poucos, que te observando a calma e a prudência, ele mesmo transformará para melhor as próprias disposições. Em família, tolera os parentes menos simpáticos e com os teus exemplos de abnegação conquistarás de todos
eles as bênçãos da simpatia. No trânsito público, não passes recibo aos palavrões que alguém te dirija e evitará discussões de consequências imprevisíveis. Nos aborrecimentos e provações que te surgem a cada dia, suporta com humildade as ocorrências suscetíveis de ferir-te, e a tolerância se te fará a trilha de acesso à felicidade, de vez que aceitará todos os companheiros do mundo na condição de filhos de Deus e nossos próprios irmãos. Que a gente precisa compreender, né, que cada pessoa difícil, cada pessoa bondosa que aparece no nosso caminho vai fazer parte do nosso aprimoramento. E lembrando que todos sem exceção, estão caminhando junto com a gente com o mesmo propósito, que é o caminho da evolução, né? Então, se a gente acaba se indispondo com essas pessoas, a gente acaba se amargurando, ficando triste, às vezes até doente. Então, tolera e segue. Siga seu caminho em paz, que ele também vai aprender. Você aprende, né, de uma forma que traga-lhe paz, harmonia, para não se desequilibrar. Porque quando a gente dá ouvidos a isso e revida na mesma moeda, sinal que a gente ainda não aprendeu, isso só vai trazer aborrecimentos para a gente. Então, ora e segue em frente, porque ele terá também o caminho do aprendizado dele, né? Partindo para o final, a nossa amiga Maria Dolores, Cantiga da Tolerância. Quem diz que o verbo se vai, qual sol vazio no vento, não mostra o espírito atento ao que se pensa e se diz. Mormente agora na terra, em transição apressada, a frase rude na estrada invoca a treva infeliz. Anota, às vezes em casa, por simples questão à toa, vem a injúria que atordoa partindo para a agressão. Duras mágoas do passado, remexidas de repente, parecem bombas de mente de explosão para explosão. O trânsito em qualquer parte parece um teste constante, exigindo a cada instante humildade e amor ao bem. Aparece um desafio a prolongar-se no insulto e o crime que estava oculto arrasa os dias de alguém. Quanto puderes evita, onde estejas e onde fores, queixas, intrigas, clamores, ante o mal, silêncio é luz. Quem serve, eleva e perdoa, por mais sinta a vida amarga, diminui a luta e a carga, quem pensa sobre Jesus. Então é isso, meus queridos, sobre a tolerância, a importância da gente estar sempre buscando a elevação. E o que é buscar a elevação? Vai virar santo do dia para a noite? Não vai. Mas a gente já carrega na nossa alma muitos dissabores, às vezes tristezas, muitas angústias. Então, a gente já tem a nossa própria dor para combater diariamente. E se a gente começar a se incomodar com os revides de outras pessoas amarguradas, talvez a gente venha só piorar a nossa caminhada. Então, tolerância é caminho de paz. Tolerância é o caminho do amor, tolerância é o caminho da nossa elevação no caminho de Jesus. Então é muito importante que a gente aprenda a domar os nossos instintos, buscando o caminho do amor, da elevação, da oração, a prece diária, o contato diário com Jesus. Isso nos dá uma força muito grande, né? E essa crença na vida futura, que sabe que a gente, com todos os nossos atos, o que nos espera do outro lado. Então, Jesus nos deu a oportunidade da reencarnação, é para isso, para que a gente seja a nossa melhor versão, sempre buscando nos melhorar. Então, que a gente lute, porque existe muito a se combater em nós mesmos. Então, que a paz de Jesus, o amor, a tolerância, a bondade esteja dentro dos nossos corações, para que a gente tenha sempre serenidade e paz, né? Para que a gente possa estar dando exemplo também a outras pessoas mais atribuladas, né? Que estão no caminho mais atribulado. Então, obrigada a todos pela atenção, que Jesus esteja abençoando a cada um de vocês.
levando de acordo com a necessidade de cada um a paz, a alegria, felicidade e o remédio para curar as dores do corpo e do espírito de cada um. Que Jesus visite todos os lares, abrace a todas as famílias, levando harmonia e paz. Gratidão a todos. Um grande